Paz e luz. Continuando falando acerca do dilúvio bíblico, estávamos falando sobre da onde veio tanta água, da onde veio tanta água. E essa água, por que ela surgiu e cobriu toda a terra? Na minha opinião, o dilúvio foi universal, ou seja, foi a nível de planeta, né? Todo o planeta ficou inundado porque nós encontramos em todo o planeta evidências desse grande cataclisma, peixes fossilizados, evidências em todo o planeta são encontradas deste grande cataclisma. Tudo nos leva a crer que a posição da Lua mudou a pressão da Terra, e essa água que estava no interior da Terra, sob grande pressão, explodiu acima e veio para cima. E os oceanos mudaram de posição devido à mudança da Lua. Existia também uma grande camada de vapor sobre a Terra, provocando uma espécie de efeito estufa benéfico. E esse efeito estufa benéfico foi alterado quando a pressão da Terra, por causa da mudança da Lua, foi alterada. Então, ela se condensou e virou chuva. Algumas pessoas pensam que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Não. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites para levantar a arca do chão. Mas o dilúvio durou mais de 100 dias. Choveu mais de 100 dias. 3 meses e alguns dias, né? Foi muita chuva. Ou seja, essa camada que existia de vapor, houve uma condensação e ela se transformou em chuva e caiu copiosamente sobre aquele mundo, né? Que inundou completamente. E essas civilizações que nós encontramos e nos admiramos com a complexibilidade de sua estrutura, de sua ciência, de sua organização política e arquitetônica, essas civilizações, na minha opinião, na teoria dos meus livros, eram pré-diluvianas, ou seja, foram construídas por povos pré-diluvianos. E que os pré-diluvianos eram povos extremamente inteligentes, porém violentos demais. Deus viu que do jeito que ia, não dava para a humanidade chegar nos dias que nós estamos vivendo, porque a violência era muito grande e houve grande conflito na Terra, né? Olha, provas de uma grande inundação encontramos em toda a Terra. Provas históricas, né? Encontramos relatos, Atlântida, né? Na cultura grega. Encontramos na cultura Apache, Inca, Maia, relatos de uma grande inundação, né? De um povo que pereceu. Na Bíblia nós encontramos um mundo que pereceu, o antigo mundo, o velho mundo, né? Há indícios do velho mundo na Bíblia, ciências incríveis que até hoje os cientistas param perante aquelas construções e eles ficam deduzindo, foi fulano que construiu, foi Beltrano que construiu, mas quando eles veem as distâncias das pedras que foram tiradas para construir, né, eles ficam pensando como é que eles fizeram com tanta complexibilidade tal situação. Construções semelhantes encontramos no Egito, né, entre os maias, as pirâmides maias e os astecas, linhas de Nazca e tudo mais. Este aglomerado de ciência mostra que havia uma ciência parecida naquele mundo que pereceu. Ou seja, encontramos uma cidade a 500 quilômetros de distância da outra que tem a mesma ciência. Como é que pôde? O mestre saiu daqui e foi lá fazer o mesmo muro que aqui está sendo feito? Não, era um povo só, que falava uma língua só, que tinha uma espécie de ciência comum a eles. Nós nos limitamos muito à nossa historinha, né? Mas esquecemos
que houve um mundo que pereceu. E esse mundo que pereceu, os homens eram gigantes. E um homem que vive mais de 900 anos, certamente esse homem tinha muito conhecimento acumulado. Segundo a minha teoria, as grandes construções da Terra, as pirâmides, as Três Marias, né, copiando as estrelas do céu, outras, né, jardins babilônicos e tudo mais, pirâmides maias, astecas, cidades incas, aquelas cidades, aquelas civilizações são de origem pré-diluvianas. Ou seja, o povo antigo construiu essas cidades incríveis, que parece que as pedras eram moles e eles moldavam a pedra bem direitinho e se encaixavam uma na outra. Quando houve o dilúvio e a morte de todos os homens e animais que se transformaram em fósseis, então as novas pessoas que vieram de Noé, da sua família, saíram pelo mundo depois da confusão das línguas da Torre de Babel e começaram a andar pelo mundo encontrando estas cidades e tomando posse delas, né? Encontramos isso quando os maias diziam que aquelas construções que eles habitavam foram construídas por deuses brancos, e esses deuses iriam voltar para tomar conta daquela região. Quando Cortés e os demais colonizadores espanhóis vieram até eles, os próprios maias pensaram que eles eram os deuses brancos e por isso não reagiram contra eles, já que existia uma multidão de índios maias com armas e bem organizado em termos de exércitos e tudo mais. Mas não reagiram porque pensaram que Cortés e os demais colonizadores espanhóis eram os deuses brancos. Será que essa ideologia que eles tinham não era porque aquelas cidades não foram feitas por eles? Eles começaram a pensar, não, foi alguém que fez, e esse alguém era tão perfeito que era Deus. Eram deuses. E criaram essa espécie de mente religiosa que aguardava os deuses donos daquela cidade voltar, quer dizer que não era deles aquela cidade, não foi tecnologia daqueles brutos que matavam pessoas, às vezes em suas festas, 10, 20 pessoas em uma festa só. A construção, a cabala, a numerologia, todas são utilizadas naquelas pirâmides. E elas são muito semelhantes. As pirâmides das Américas, são muito semelhantes às pirâmides do Egito, a quilômetros de distância uma da outra, né? Houve-se uma civilização antiga. E essa civilização antiga, ela tinha uma ciência maravilhosa, tremenda. E essa ciência está revelada nas suas construções, que mais tarde foram assumidas pelos descendentes de Noé, que se espalharam pela terra depois da Torre de Babel, né? Cidades maias, astecas, incas, pirâmides têm uma ciência em comum, a ciência de trabalhar com pedras. Cientistas já chegaram a dizer que as pessoas fizeram aquelas talhações de milhares e milhares de pedras que pesam dezenas de toneladas com ossos. Isso, meu Deus do céu, como é que um cientista pensa que o cara vai talhar uma pedra de 60 mil quilos, ou seja, de 60 mil toneladas de granizo, ou seja, de mármore, com osso? Que osso danado é esse? Ou com talhadeira? Mas nós não encontramos as talhadeiras maias, nem as talhadeiras incas. Como é que eles faziam aquilo? Certamente alguma talhadeira ia cair no chão, ia se perder, e nós iríamos encontrar, olha, a talhadeira que ele usava. Mesmo se nós usássemos talhadeiras de aço, como nós usamos hoje, não teríamos condições nenhuma de fazermos uma civilização tremenda, uma cidade com ciência, com esgoto, com tudo, como nós encontramos hoje. Quanto mais nós cavamos no chão, encontramos mais civilizações, e elas são bem mais evoluídas do que as que estão em cima. Encontramos pirâmides, né? Teba, construída de uma forma rústica e feia.
como se ela estivesse imitando a grande pirâmide de Gizé, a grande pirâmide, as 3 pirâmides, né? Como se ela estivesse imitando, mas não consegue imitar porque não tem tecnologia semelhante. Vamos continuar falando sobre o dilúvio e vamos olhar.